Se você está em busca de uma estação de energia, mas os preços que você está encontrando por aí estão bem altos, o que de fato é a realidade para esses tipos de equipamento, para esse vídeo eu trouxe uma versão bem mais em conta. Para quem não conhece, uma estação de energia é basicamente uma bateria bem grande, onde você consegue armazenar uma grande quantidade de energia e pode distribuindo para outros tipos de equipamento que você tem aí. Seja na sua casa de uma forma emergencial, se por acaso vier a faltar a luz, você pode acender uma lâmpada ou carregar algum tipo de eletrônico, e o mesmo se aplica se por acaso você for acampar e precisar de luz ou carregar algum tipo de equipamento, você consegue utilizar ela. Essa estação que eu tenho aqui em mãos é da marca Kells, que é uma marca associada à Hanabi, que promete até 700 watts de saída, tem saída de 5, de 9, 12 volts, tem lanterna, tem carregamento por indução, enfim, tem bastante coisa que a gente vai analisar e também testar na prática para ver se é uma boa opção ou não. Mas antes, já deixa sua curtida e seu hype, que você ajuda muito aqui o canal. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve. Meu nome é Jair e esse é o canal Marcenaria para Todos. Então agora chega de enrolações e bora testar, que eu tô bem curioso. Então aqui na embalagem tem algumas informações: estação de energia portátil multifuncional para uso ao ar livre, da marca Kells, potência máxima de 700 watts, então aqui já entra uma característica interessante. Se a gente vê aí no mercado, tem muitos outros com potências acima de 700 watts. Uma estação de 700 watts vai estar aí mais ou menos entre baixo e médio. Tem as mais potentes, porém elas são bem mais caras, 6, 7 mil reais. Essa daqui já é bem mais em conta. Ela vai ter a saída de 220 apenas. Então para essa você só vai conseguir utilizar aparelhos de 220 volts. 127 volts tá para sair. Agora, no momento que eu tô gravando o vídeo, só tem de 220. Aqui embaixo tem algumas sugestões de uso, como carregamento de dispositivos, TV, rádio, luminária de mesa, câmera, geladeira automotiva e ventilador. Essas informações estão aqui na embalagem, você consegue pausar o vídeo aí, dar uma olhadinha, mas eu vou mostrar elas na prática daqui a pouco. E aqui desse outro lado da embalagem, a gente encontra algumas recomendações de uso. Por exemplo, carregar ela pelo menos uma vez a cada 4 meses, usar cabos originais, evitar temperaturas muito altas, por exemplo, deixar ela no sol por muito tempo, não utilizar nenhum tipo de líquido, não desmontar, porque ela é uma grande bateria e é perigoso você manusear sem ter conhecimento, evitar quedas, e você consegue recarregar ela com um carregador solar. Ela tem um carregador com aquela entrada igual de veículo de 12 volts e saída de corrente alternada, que já já eu vou te mostrar. Bora tirar ela aqui na embalagem e ver mais de perto. Aqui a gente já tem o manual, mas já já eu vou te mostrar. O cabo de energia padrão, saída 3 pinos de 10 ampere. O cabo mede praticamente 1,5 m. E o mais importante, que é a estação. Ó, aqui tem as duas alças. Então aqui eu vou te mostrar basicamente todas as funções dela e já já a gente dá uma olhada no manual para você entender com maior facilidade. Então aqui ela vai ter o botão de liga e desliga. Apertou aqui, ela já vai ligar aqui esse painel. Aqui no painel vai ter vários outros tipos de informações conforme a gente for selecionando cada tipo de função aqui dela. Aqui tem uma entrada de corrente contínua que vai variar de 10 a 29 volts. Então por aqui você consegue fazer o carregamento solar. Aqui no painel vai mostrar quanto está sendo o consumo em watts. Eu vou falar watts durante todo o vídeo, porque sempre tem algum chatinho que vem aqui e fala: não, mas a forma correta de falar é o watts. Eu vou falar watts porque é assim que eu sempre falei minha vida inteira. Vamos lá. Aqui está indicando que ela está completamente carregada. Aqui, quando você apertar esse AC, que é corrente alternada, você vai conseguir utilizar essas duas tomadas. Lembrando que as duas vão ter saída, olha, de 220 volts. E aqui o interessante é que ela tem vários tipos de conexões. Então se você tiver com pino comum como esse, você consegue usar nela. Se tiver aqueles mais antigos, que é aqueles dois chatos, você também consegue utilizar aqui. Tem alguns tipos de tomada que tem aquele pino triplo, você consegue utilizar aqui nela também. Então ela é meio que um padrão universal. Vindo logo aqui e apertando nesse botão, você vai ligar as funções de USB. Tem duas de 5 volts de 2 ampere. Aqui tem uma saída escrito QC 3.0, que resumindo significa Quick Charge 3.0, que é uma tecnologia de carregamento rápido criado pela Qualcomm, que é para carregar mais rápido do que as entradas USB. É um carregamento inteligente, ele também se adapta dependendo do aparelho que você estiver utilizando. Se for 5 volts, ele se adapta, se for de 9 volts, ele se adapta. Aqui tem uma saída USB-C, aqui onde vai ficar saídas 12 volts, apertou o botão, ó, saída contínua. Então vai ter duas de 12 volts e aqui uma saída veicular de 12 volts, potência máxima de 120 watts. Aqui você abre a porta e já consegue ter acesso a ela. Ainda aqui, nesse botão de cima, você vai ter a função das lanternas. Apertou uma vez, luz alta, média, baixa. E se você apertar mais uma vez, ela fica piscando. Aqui no painel você pode ver que ele está mostrando 1 watts. Quando eu acendo aqui o LED, ele vai aumentar o consumo.
Ó, 4 watts. Se eu diminuo, mantém em 4, ó, caiu para 3. Já virando aqui, ó, para esse outro lado tem uma coisa bem legal, que são essas lanternas. Então, se por acaso você estiver num camp ou acabar a energia na sua casa, você não necessariamente precisa conectar algum tipo de lâmpada aqui nele, porque ele já tem aqui as lanternas. Além desses LEDs que eu acabei de mostrar aqui na parte da frente, tem aqui também. Então, ó, apertou o botão, acendeu o LED. Mais uma vez ele pisca, mais uma vez desliga. Vou até tirar aqui o plástico, né? Aquela parte que todo mundo gosta. Aqui, do outro lado, vai ter a entrada para a tomada. E aqui a ventilação. Então vai ter ventilação tanto desse lado, quanto desse outro lado aqui. Analisando aqui, ó, um pouquinho, aqui me parece ser um plástico bem resistente ou um alumínio. Acho que tá mais para um alumínio do que para um plástico. Então ela é articulada para os dois lados. Então agora aqui, dando uma analisada no manual. Então aqui o nome do produto. Aqui é bem interessante, o tipo de bateria. É uma bateria de fosfato de ferro lítio, que é popularmente chamada de LiFePO4, que é um tipo de bateria que é considerado superior às baterias de lítio comum. Então suponhamos que uma bateria X tem aí mais ou menos 500 ciclos de recarga. Se fosse uma bateria de LiFePO4, teria aí mais ou menos de 2.000 a 4.000 ciclos. Então assim, é uma diferença bem superior às baterias comuns. Então isso aqui é interessante. Se for mesmo de LiFePO4, é um ponto positivo. A capacidade da bateria, agora entra aqui uma questão. Aqui não está querendo dizer em relação à potência máxima que ela consegue entregar para o equipamento que você está utilizando, mas sim a capacidade real que ela tem aqui. Mas o que acontece? Lá na embalagem que eu acabei de mostrar, essa informação aqui estava diferente. Aqui na embalagem fala que é de 500 watts-hora. Então, tem uma pequena divergência com o que está aqui no manual. Como que a gente vai fazer para tirar a dúvida? Eu vou daqui a pouquinho pegar uma lâmpada de 100 watts, 220, e eu vou colocar aqui nela e deixar descarregar totalmente a bateria e vou cronometrar para ver quanto tempo leva. E a gente vai ter uma noção de qual que é a capacidade máxima. Aqui, capacidade máxima de saída de até 12,8 volts, que refere-se em relação às saídas de 12 volts, e uma capacidade de 30 ampere-hora das baterias. Então, na prática, isso significa que o quê? Uma bateria como essa aqui, ó, da Hanabi. Aqui informa 4 ampere, mas aqui na etiqueta, quando eu fiz os testes, ela atingiu 3.324 mAh, ou seja, 3,3 ampere. Então significa que essa bateria aqui tem uma capacidade de armazenamento de carga de até 9 vezes mais do que essa bateria, aproximadamente. Entrada de corrente contínua, que seria essa aqui que eu acabei de te mostrar, porém as informações estão diferentes do que estão aqui no manual. Aqui, como eu te mostrei, é de 10 a 29 volts, e aqui informa que é de até 24 volts com máxima de 5 ampere. Saída de corrente alternada é 220, aqui tá falando 127, mas seria apenas para o modelo 127. Esse daqui é o 220, então ele vai ter a saída apenas de 220 por aqui, como eu acabei de te mostrar. O carregamento sem fio, que no caso seria o de indução, que a gente vai colocar o celular aqui nessa parte de cima, vai ter uma saída máxima de 15 watts, então não é uma saída muito forte, então provavelmente vai demorar um pouquinho mais para fazer a recarga. É que normalmente os carregadores de smartphones de hoje em dia têm aproximadamente entre 18 a 25 watts, mas é uma possibilidade maior. Se você tiver carregamento por indução, você consegue utilizar aqui nesse equipamento. Já que a saída QC 3.0, que eu acabei de explicar, vai variar de 5 volts, 9 volts, 12 volts, com 18 watts máxima. Já já a gente vai testar aqui para ver na prática. E o que é interessante da gente observar aqui, conforme vai subindo watts, vai caindo a amperagem de saída. Vai ter 2 USB normal, com saída de 5 volts e 2 ampere, 10 watts máximo. Já já a gente vai conectar aqui os aparelhos e ver o que o painel indica. Saída total de corrente alternada e corrente contínua de 590 watts. E o que isso significa? Quando você estiver utilizando a corrente alternada junto com a corrente contínua, o ideal é não ultrapassar essa potência que está descrito aqui, 590 watts. Saída total do USB de até 64 watts máxima, que no caso seria quando você estiver utilizando todos os USB juntos, não ultrapassar dessa potência. E aqui, dimensão, peso do produto e mais algumas outras informações. Só para a gente tirar a dúvida, 7,5 kg, bora ver aqui na prática. 7 quilos e 60 gramas. Então ficou abaixo dos 7 quilos que está ali na etiqueta. Eu acho daqui um ponto positivo, porque, né? Poxa, 7 quilos já é bastante para a gente transportar. Então, para recarregar ela não tem segredo, é só colocar na tomada.
ela tá mostrando aqui no LED qual que é a potência que tá chegando nela para fazer a recarga. Então ela tá carregando com mais ou menos 170 watts. Aqui você percebe que ela sempre tá com 1 watts aqui na saída, então nunca tá 0,0. Mesmo sem ter nenhum tipo de equipamento aqui conectado. Mas bora fazer aqui na prática agora. Então eu vou ligar aqui ela e vou fazer o teste com corrente alternada, que é a saída de 220 volts. Antes de testar aqui as saídas 220, vamos testar para ver se realmente tem esses 220. ...218, 219 volts. Então, basicamente é isso. Vamos testar aqui a outra saída. Mesma coisa. Então, realmente as duas saídas são 220. Uma informação aqui também é interessante de te passar é que para fazer a recarga também, ela só recarrega em 220. Se a gente tentar colocar no 110, ela nem liga aqui a máquina para poder fazer essa recarga. Todos os equipamentos que eu tenho, 220 volts, são mais potentes do que a capacidade máxima dela de 700 watts, que seria serras, coisas maiores. Mas, aqui ó, vou usar essa lâmpada com esse adaptador. Bora ver aqui como que vai funcionar. Vou ativar. Aqui ela vai ficar ligada. Aqui a gente consegue ver quanto que está sendo o consumo. Eu vou tentar tampar aqui para ficar mais fácil de você ver. Aí na tela tá piscando, eu não sei por quê. Aqui para mim não tá piscando, tá aparecendo normalmente. Deve ser por causa da captura da imagem. Mas aqui tá variando entre 113 a 115. Uma outra forma que eu consigo testar aqui é com esse carregador, que é bivolt, saída de 21 volts. Ó, apertei o botão, vamos ver o tempo que demora para ligar. Ó, ligou agora. Então ele tem um delayzinho ali na hora que você liga. Vamos ver aqui qual que vai ser o consumo quando estiver aqui conectado. Então, ó, 53, 54 watts mais ou menos de potência que está sendo aqui consumida por esse carregador. Ó, fazendo um carregamento normalmente. Agora aqui, já testando aqui com o smartphone, a saída USB. Primeiro eu vou começar com a saída USB-C, que é a padrão de hoje em dia. Então vamos ver aqui qual que vai ser o delay. Ó, ligou agora. E aqui você consegue ver qual está sendo o consumo. Ó, tá variando aí ó, de 19 até 20 watts. Aqui informa que é até 36 watts máximo de potência. Mas conforme a gente está vendo aqui, está atingindo mais ou menos 19 watts. E quando a gente conecta aqui para fazer o recarregamento, ó, ele identifica como carregamento super rápido. E aqui ó, 1 hora e 20 minutos para fazer a recarga. Então agora aqui usando as duas saídas USB normal, que é de 5 volts e 2 ampere. Vamos ver aqui como que se comporta no carregamento. Aqui demorou um pouquinho mais, e aqui ó, 2 horas e 8 minutos, então já é um pouco lento. Como você pode ver aqui ó, 12 watts. Então ela já é praticamente metade de quando você utiliza o cabo USB-C. Aqui nessa outra porta você vai ver que é a mesma coisa. 12 watts. E aqui na tecnologia QC3, que eu já te expliquei, que é uma tecnologia inteligente, na teoria era para ser mais potente. Só que na prática, o consumo é o mesmo das outras portas. Bora fazer aqui o teste do que acontece quando a gente usa mais de uma porta. Vou colocar aqui um outro smartphone. Então aqui ó, consumo máximo de 32 watts. Vamos ver aqui então agora, aumentando ainda mais. Colocando o carregador aqui nessa outra porta, tudo junto. Já subiu ó, 84 watts. Vou colocar aqui a lâmpada do lado. Então aí você consegue ver 206, 207 watts. Acender aqui a luz junto, ó, 208. E agora, uma coisa muito interessante que eu gostei bastante dela é que ela tem um carregamento por indução aqui em cima. E você não precisa selecionar nenhum tipo de função. É só você vir aqui com o smartphone. Ó, já coloca para recarregar. O consumo, como você está vendo aqui, 19 watts. E agora fazendo esse teste de recarga aqui, eu percebi uma coisa. Durante os testes, quando eu estava utilizando aqui as saídas USB, eu estava utilizando outros celulares que são mais antigos. Porém, aqui para o carregamento de indução eu precisei utilizar um outro. Esse aqui é um S24 Ultra. Aí eu resolvi utilizar ele nessas portas também. E aí foi quando eu percebi uma coisa. Conforme esse celular aqui tem uma tecnologia mais avançada, a gente consegue ter uma potência maior saindo aqui da estação. Eu vou te mostrar aqui na prática. A saída USB que estava dando 12 watts, com esse já atinge entre 16 e 17 watts. Agora se a gente vem na saída QC 3.0, também 17 watts. Mas aqui, na saída USB-C, é o mais legal. Dá uma olhada. 35, 36 watts. Então essa saída USB-C tem até mais potência
quando a gente usa um celular mais novo, com tecnologia mais avançada. Então agora aqui, ó, com uma carga eletrônica, vamos medir aqui a saída, se realmente é de 12 volts. Então aqui, já está conectado em uma das portas, vou ativar aqui, 13.1 volts. Então, 12 volts. Normalmente costuma ficar com 12.6 volts. Então, 13 volts tá interessante. Vamos ver aqui a outra porta, se realmente é a mesma saída também. Olha, a mesma saída também. Então aqui, para o meu caso, dá para carregar essas baterias de ferramentas de 12 volts. Então aqui, vamos fazer aqui o teste com as luzes dela. Vou apagar aqui as luzes. Então aqui, como você pode ver, tá mostrando aqui apenas o painel. Tomara que eu aperte o botão certo, né? Ó, essa é a capacidade de iluminação da luz. Mudar aqui a intensidade, média e baixa. E aqui é quando tá piscando. Agora ligando a lanterna. Dá uma olhada. Eu vou fazer até diferente. Em vez de ficar testando aqui, eu vou testar lá fora. Aproveitar que agora tá escuro já. Vamos lá fora para ver. Então aqui é a forma que tá totalmente escuro. Então eu vou ligar aqui a luz. Então essa é a forma que ela ilumina aqui o local. Então basicamente, se você vai acampar ou vai fazer alguma pesca noturna, então você consegue utilizar esse equipamento para iluminar mais do que uma noite inteira. Porque ó, aqui o consumo está mostrando 5 watts, a potência máxima. Então 5 watts, de acordo com a capacidade de carga dela, que provavelmente vai ficar acima dos 300 watts, pelo que a gente analisou ali. Está entre 380 a 500 watts, a gente vai fazer aqui o teste certinho, mas o consumo é bem baixo, porque são luzes de LED. Então dá para iluminar por um bom tempo. Então agora testar a lanterna. Então essa, ó, é a lanterna. Não é fraca não, ó. Aqui eu vou colocar abaixo, porque essa tela de cima aqui é aquela de plástico preto. Então tá atrapalhando a passar um pouquinho da claridade. Então eu vou pegar aqui de baixo. Dá uma olhada lá, ó. Vê se vocês conseguem ver, ó. Lá tem um galinheiro, ó, com alguns galos dormindo. Ó, lá pra baixo também, ó. Consegue iluminar bem. Então é bem interessante. Repito, se tiver em algum lugar sem luz, acampando ou pescando de forma noturna, esse equipamento aqui vai te ajudar bastante. E aqui, ó, o consumo dela é bem baixo também, variando de 6 a 7 watts. É bem pouquinho. Então agora eu vou ligar lá na tomada para fazer a recarga para a gente poder testar com a lâmpada. Aqui, ó, você pode ver que é uma lâmpada 220, consumo de 100 watts. Então a gente vai saber a capacidade real que ela tem. Então, como eu falei, vou deixar ela recarregando. Assim que ela terminar, eu volto para a gente fazer o teste. Então bora aqui para o teste de descarga. Aqui você pode ver que ela já está completamente carregada. Ela está aqui, ó, ligada na tomada e aqui, ó, tá indicando, ó, out. Então significa que ela já terminou de carregar. Se ela estivesse recarregando, você vai ver aqui na tela mostrando aqui o watts que está entrando para poder fazer a recarga dela. Então tá 100% recarregada. E o interessante é que depois que eu terminar de fazer toda essa drenagem da bateria, eu vou fazer o teste de tempo que ela leva para fazer a recarga por completo. Vou até tirar aqui da tomada. E bora fazer o teste. Assim que terminar aqui, eu volto. Então aqui já finalizou, já desligou a estação de energia. Aqui, ó, você pode ver que não dá nem sinal. E o tempo dela foi exatamente 3 horas. Nem 1 minuto para mais, nem 1 minuto para menos. Deu certinho 3 horas. Eu coloquei ela para fazer a descarga exatamente às 8 horas e finalizou às 11 horas. Ela teve um consumo acima dos 100 watts. Aqui no painel dela, quando eu liguei, ficou ali com mais ou menos 120 watts. Porém, durante o teste, ela se manteve praticamente com 118 watts. Às vezes ela subia para 123 watts quando ligava aqui o sistema de ventilação. Porém, ficava ali mais ou menos em 1 minuto, depois caía para o 118. Então eu vou trabalhar com essa margem baixa de 118 watts. Então 3 horas vezes 118 watts vai dar 354 watts hora real que essa estação de bateria tem. Aqui na etiqueta informa 384 e vale deixar claro também que pode também ter algum tipo de perda no inversor e na conversão da bateria. Então assim, se a gente levar em consideração pelo que tá na etiqueta, o que ela entregou na prática, tá legal, tá interessante. Ah, mas lá na embalagem fala 500 watts. Pode ser que aqueles 500 watts seja nominal. Então eles podem ter algum tipo de equipamento que consiga ver qual que é essa potência em watts real. Mas assim, pelos testes que eu fiz aqui, eu não utilizei uma lâmpada não muito forte e também não utilizei uma lâmpada nem muito fraca. Que, por exemplo, se eu utilizasse uma dessa daqui de 9 watts, provavelmente não ia dar exato, porque ela fica muito tempo ligado e provavelmente ia ter muito mais perda do que uma lâmpada dessa. E se eu tivesse utilizado uma mais forte, teria um superaquecimento aqui da estação de energia e poderia também ter perda de energia que não iam contar aqui. Então assim, com essa lâmpada de 100 watts que eu utilizei,
foi o ideal. E também aqui você pode fazer a pesquisa. Pesquisa aí uma estação de energia com saída de aproximadamente 350 watts e ver qual é o valor que ela está sendo vendida. Você vai ver que essa aqui tá mais barata também. Então agora, levando isso para termos práticos. Se por acaso você fosse utilizar uma lâmpada comum, dessa daqui de 9 watts, ficaria ligada aí mais ou menos umas 39 horas se a gente levar a conversão direta. Então se tiver uma emergência, estiver sem luz, ou se você precisar acampar, você consegue manter a noite inteira acesa com tranquilidade com uma lâmpada de 9 watts ou até uma de 20 watts. Agora eu vou colocar ela para fazer a recarga, para a gente poder ver qual que é o tempo de recarga que ela tem também, que isso é interessante também. E uma coisa que eu acho interessante de mostrar é que quando ela estava quase terminando de fazer a descarga, essa luz vermelha acende e ela ficou um bom tempo com essa luz vermelha acesa. Eu até achei que o teste ia terminar ali por volta de 2 horas, porque ela estava aqui com apenas uma luz verde acesa, mas não. Quando chegou aqui nessa última luz verde e ficou nessa luz vermelha, ela durou bastante tempo ainda a bateria. Da máxima para a mínima, ela caiu bem rápido, mas a luz vermelha aqui ficou bastante tempo acesa. Com a estação já 100% recarregada, como você pode ver, não está aparecendo mais aquela escrita IN, que é quando ela está fazendo a recarga. Ela levou 2 horas e 12 minutos para a carga completa. Durante esse carregamento, ela ficou ali variando entre 167 e 170 watts. Então, se a gente fizer uma conta simples, vai dar algo próximo de 360 a 370 watts. Então, isso só comprova que provavelmente essa estação realmente tenha aquela informação que está na etiqueta. Não ficou assim tão fora. Uma outra coisa que é interessante de observar é, quando a gente começou a fazer o review, você lembra que aqui ficava 001? Depois, durante os testes, começou a mudar para 004. Agora, ó, já está variando entre 006 e 005. Ou seja, significa que ela está tendo um pequeno consumo quando está ligada. Não sei se é por causa do painel, se é algum sistema aqui dela, mas tá tendo um pequeno consumo. Um consumo aí de uma lâmpada de 5, 6 watts. Ó, só para tirar qualquer dúvida, vai que aqui a entrada de energia esteja tendo algum tipo de consumo mesmo sem estar recarregando aqui a estação. Então eu vou retirar o cabo de energia. Ó, aqui você pode ver que não muda nada. Então provavelmente esse consumo aqui deve ser alguma coisa aqui dentro do sistema. Então fica aí essa observação em relação a esse consumo. Então agora algumas observações, considerações finais. As duas tomadas de fato têm os 220 informado. Eu acredito que logo logo vai estar saindo a 127, mas por enquanto, no momento que eu estou gravando o vídeo, só tem a 220. As saídas USB são bem legais, principalmente aqui a saída QC 3.0, que regula sozinho de acordo com o equipamento que você está utilizando. E a saída USB-C eu gostei bastante da potência que ela atingiu, principalmente com aquele celular mais novo, que ela chegou com 36 watts. As saídas de 12 volts ficaram acima, atingiu ali 13 volts, então também é bem interessante. As luzes aqui eu também achei bem interessante, o consumo delas não é tão alto, então provavelmente vai durar bastante tempo. Então se você precisar passar 2, 3 dias acampando ou fazendo aquelas pescas noturnas, essas luzes aqui com certeza vão dar conta, você não vai precisar ter que recarregá-la novamente. E isso também se aplica para a lanterna, que tem uma boa iluminação e o consumo também é baixo. O tempo para fazer uma recarga completa foi de 2 horas e 12 minutos, não é dos mais rápidos, mas se a gente parar para pensar, olha o tamanho dessa bateria, fazer a recarga em 2 horas, tá interessante. Os mais famosos, como o Bluetooth e EcoFlow, tem aí aquela carga rápida de 1 hora, 1 hora e pouquinho, mas são bem mais caros. Então assim, pela proposta, pelo valor, até que assim, na minha opinião, não demora tanto tempo para fazer recarga não. Mas assim, falando de um modo geral, eu gostei da proposta dessa estação de energia. Quando ela chegou aqui para mim, pelo preço que eu vi lá que ela estava sendo vendida bem abaixo das outras, eu não esperava que ela fosse ter esse desempenho que ela teve aqui nos testes. Então assim, se fosse me destacar uma coisa que eu gostei bastante dela, foi o fato de ter a lanterna, as luzes e também o carregamento por indução aqui em cima. Achei bem bacana. Mas então agora, antes que venha alguém aqui nos comentários e fale que a EcoFlow ou a Bluetooth são melhores, eu acho que tem estações de energia para todo tipo de gosto e finalidade aí disponível no mercado. E essa daqui, assim, no meu modo de ver, veio para atender a necessidade daquelas pessoas que não têm tanto dinheiro assim para investir numa estação de energia, mas quer um equipamento como esse para poder fazer algum tipo de trabalho ao ar livre. E o interessante da Kells é que acontece com ela a mesma coisa que acontece, por exemplo, com a Hanabi. Então são marcas que trazem máquinas com bom custo-benefício
para quem quer ter uma boa experiência, porém não tem muito dinheiro para investir em equipamentos mais caros. Só para você ter uma noção, uma EcoFlow ou uma Blueit com as mesmas características, né, ou características parecidas com essa que eu acabei de te apresentar, vai ter aí seu preço variando na faixa de uns R$ 2.500. Ela está sendo vendida hoje, no momento que eu estou gravando o vídeo, por R$ 1.100. Então a gente está falando de uma estação que entrega a mesma coisa que aquelas outras mais famosas, porém por metade do preço. É claro que também tem outros fatores que a gente tem que colocar na conta, como garantia, assistência técnica. Então se você não gostou dela, se você acha que não te atende, tá tudo bem, tá tudo certo, mas a gente tem que entender também que tem um público específico para esse tipo de equipamento. Então fica aqui a recomendação de uma boa estação de energia com bom custo-benefício. Só repetindo, se atente à atenção que você precisa. Então se você gostou dessa estação e quiser adquirir a sua, lembrando mais uma vez que o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, vai estar aparecendo aí na sua tela, e comprando por esse link você também ajuda o canal a trazer mais análise de ferramentas e equipamentos como esse. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou dela? Você acha que é uma boa opção ou não pelo preço que ela está sendo vendida? Você acha que vale a pena se comparado com aquelas marcas mais famosas? Já comenta aqui embaixo. Aproveita também, já compartilha esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, compartilha nos grupos de ferramentas que você está também. Se você quiser participar de um dos nossos grupos do WhatsApp, lembrando que o link vai estar aqui embaixo também na descrição do vídeo. Lá eu compartilho cupons e promoções de ferramentas e notícias também de novos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.